Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom nós nos reunirmos mais uma vez diante da Palavra de Deus. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E que alegria, que prazer estarmos juntos, ouvindo a Palavra de Deus, sendo formados por ela. A Palavra de Deus que nos ilumina em cada passo que nós damos. Estudando a carta aos Filipenses, nós vamos percebendo pontos importantes que Deus vai indicando como caminho que nós devemos fazer e aplicar no nosso dia a dia para nos assemelharmos ainda mais a nosso Senhor, a Jesus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude a viver essa palavra, mas também a entendê-la para bem aplicá-la na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos estudando a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Filipenses e essa carta também é direcionada a nós. Então pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, anota o texto que nós vamos estudar hoje. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 18. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 18. Vamos ler o texto. Portanto, meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto querer como fazer, conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar, nem questionar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício que é ao serviço da vossa fé, eu me alegro e comparto minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos, vós também, e congratulai-vos comigo. Vamos avançando na carta aos Filipenses e vamos percebendo aí coisas muito preciosas, valores muito preciosos que o apóstolo Paulo vai indicar que um filho de Deus, que um cristão precisa ter, buscar, experimentar, aplicar na sua vida. Então, aqui ele começa dizendo exatamente a realidade de que os filipenses foram obedientes, não só na presença do apóstolo, mas quando ele estava ausente. E aí ele dá uma indicação: realizai a vossa salvação com temor e tremor. Uma decisão muito importante que nós precisamos tomar na nossa vida. Realizar a nossa salvação. Jesus nos salvou, mas nós precisamos colocar o esforço cotidiano, o esforço da oração, de nos expormos a nosso Senhor, o esforço da escuta da palavra, da vivência dos sacramentos, o esforço da busca das virtudes, vai ser tudo graça de Deus derramada em nosso coração, na nossa vida. Mas com temor e tremor, nós precisamos buscar a nossa salvação. Jesus já nos salvou, mas nós precisamos ir até Ele para que essa salvação se concretize na nossa vida. Depois, versículo 13, ele vai dizer: na verdade, é Deus que produz em vós tanto querer como fazer, conforme o seu agrado. Então, tudo vem de Deus. Fazei tudo sem murmurar ou questionar. Aqui, na geração atual, onde nós vivemos, é fundamental essas duas palavrinhas: murmuração e questionamento.
nós precisamos nos submeter, nós precisamos buscar cada vez mais o Senhor, sem murmurar. Buscar cada vez mais, corrigir os nossos erros, as nossas fraquezas, vencer os nossos vícios, sem murmurar e sem questionar. Porque o caminho do céu já foi estabelecido pela palavra, a tradição da igreja, o magistério que interpreta a palavra. E aí ele vai dizer por que nós devemos nos comportar assim. Para que sejais irrepreensíveis e íntegros. Duas palavras importantes que precisam ser guardadas no estudo bíblico hoje. Irrepreensíveis e íntegros. Nós temos que ser irrepreensíveis. Não pode haver em nós brecha, espaço para repreensão. Nós precisamos fechar as brechas e principalmente viver a integridade da nossa fé, a integridade dos valores do reino, a integridade do evangelho, a integridade do ensinamento da igreja. Ah, padre, isso tudo é muito pesado? Que nada, a graça de Deus é derramada sobre nós para isso. Agora, se a gente confia somente em nós mesmos, aí vai ser penoso demais, a gente não vai aguentar, mas se a gente se expõe à graça de Deus, nós seremos irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo. Por que Paulo está dando esse ensinamento? Porque nós precisamos assumir a nossa vocação. E qual é a nossa vocação? Jesus disse, sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Esse apego a gente pode ter, a palavra de Deus, a palavra da vida, ao evangelho, ao ensinamento de nosso Senhor. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício que é ao serviço de vossa fé, eu me alegro e compartilho a minha alegria com todos vós. Pelo mesmo motivo alegrai-vos, vós também, e congratulai-vos comigo. Um desejo imenso que essa fidelidade possa refletir-se no dia final, no dia de Cristo. Ver a igreja de Filipos totalmente salva, ver aqueles cristãos que foram evangelizados por Paulo, é isso que ele está dizendo aqui, diante de Deus, íntegros, irrepreensíveis, santos, é o desejo do apóstolo, é o desejo do Pai. E você acha, o que eu desejo para você hoje? Desejo exatamente isso. Desejo que você e eu experimentemos essa graça, experimentemos essa verdade da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa decisão por nosso Senhor, viver de forma íntegra e irrepreensível, viver a santidade, viver aquilo que é o projeto de Deus para cada um de nós. É esse o desejo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E ele é refletido pelas palavras do apóstolo, que ele quer colher os frutos do seu trabalho apostólico no dia de Cristo. A Canção Nova quer colher os frutos do trabalho apostólico dela no dia de Cristo, quando Jesus voltar e ela vê, olha, valeu a pena. Nós nos alegramos com tudo aquilo que nós fizemos. Valeu a pena estudar a Bíblia todos os dias, valeu a pena gravar esse programa, apresentar para você esse estudo, valeu a pena rezar e meditar com você. A mensagem de hoje, fazer valer a pena na nossa vida a salvação de Cristo, pelo nosso esforço em viver a palavra, a oração, os sacramentos, experimentando cotidianamente a graça de Deus, apresentando-nos irrepreensíveis e íntegros a Deus. Aquilo que está fora disso na nossa vida é onde nós devemos trabalhar, é onde nós precisamos pedir a graça a Deus. Não ficar questionando, não murmurar sobre o projeto de Deus, sobre a palavra de Deus, a indicação de Deus, o caminho que Deus quer que nós façamos. A partir daí, a gente vai experimentar a graça que nos sustenta e que nos faz caminhar na direção do Cristo, da salvação
eterna. Vamos rezar? Senhor, é a vossa graça que cada um de nós necessitamos e procuramos. É a vossa graça que nos dará essa possibilidade de viver irrepreensivelmente, de viver de uma forma íntegra, decidida a nossa fé, pautada pela palavra, pautada pela experiência, cada vez mais assertiva e decidida em segui-lo, em viver para Ti. Senhor Deus, toca no mais profundo do nosso coração para que cada um de nós experimentemos aquilo que é o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Abençoa a mim, abençoa os meus irmãos com essa graça para que verdadeiramente nós apliquemos na nossa vida o querer do Senhor, a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós sejamos santos, e sendo santos, quando o Senhor vier nos buscar e no dia final nós tivermos que prestar contas ao Senhor, a nossa vida estará alinhada com a vida do Senhor e nós receberemos da parte do Senhor uma palavra importante: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te confio mais. Pode entrar para a alegria celeste. Obrigado por nos tocar com a palavra e por nos provocar a viver essa vida íntegra e irrepreensível, sem murmurar e sem questionar. Muito obrigado, Senhor e Deus da minha vida, da nossa vida. É a graça de Deus que vai nos possibilitar essa experiência maravilhosa de céu, já aqui na terra. A antecipação do céu começa aqui, quando nós nos decidimos seguir o Senhor de forma irrepreensível e íntegra, sem reclamar e sem murmurar. Paulo está indicando para mim e para você um caminho muito seguro. Então, segure firme nessa palavra e siga em frente, porque a graça de Deus nos sustenta e nos faz cada vez mais experimentar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.